Seja bem-vindo ao Matemática Rapidola. Se você é novo aqui no canal, faça a sua inscrição, ative a notificação e deixe aquele joinha nessa aula. Seja bem-vindo ao nosso curso especial aqui de EDO, de Equações Diferenciais Ordinárias. Vamos primeiramente recordar que quando você está lá no ensino fundamental, você estuda as chamadas equações do primeiro grau. Por exemplo, aqui 2x menos 5 igual a 0. E se você resolver essa equação aqui, vai encontrar a solução x igual a 5 sobre 2, ou seja, uma solução numérica. E só que você não tem apenas equações do primeiro grau, você tem equações do segundo grau, equações exponenciais. Por exemplo, 5 elevado a x mais 4 é igual a 1 por 25. Então, equações são igualdades que você tem e, nesse caso aqui, quando você vai resolver, você vai obter uma solução numérica. Só que você pode ter equações envolvendo derivadas e derivadas de uma função de uma variável. Isso é chamado de equações diferenciais ordinárias, EDO, equações diferenciais ordinárias. Por exemplo, eu tenho essa equação aqui, y' mais y igual a 0. Essa outra equação, segunda derivada, menos 4 vezes a primeira derivada de uma função, mais 3 vezes a função y igual a 0. E uma observação, pode aparecer nessa notação bem aqui, mas nessa outra anotação é a mesma coisa bem aqui, ó. Aqui eu tenho a segunda derivada, menos 4 vezes a primeira derivada de y em relação a x aqui, mais 3 vezes y igual a 0. O importante é, uma EDO será uma equação que envolve derivadas de funções de uma variável. Eu posso ter aqui uma primeira derivada, uma segunda derivada, poderia ser uma terceira derivada. Importante também você saber que quando você resolve uma EDO, seu objetivo é obter a solução e essa solução será uma função. Então não esqueça disso. Quando você resolve uma equação diferencial ordinária, eu estou procurando qual é a função, que a primeira derivada dela mais a própria função vai ter que ser igual a 0. Então, como é que a gente faz isso? Você vai aprender aqui no Matemática Rapidola. Você pode acompanhar nossa playlist, tem várias aulas já ensinando você a fazer isso. Mas nessa aula de hoje, eu quero falar mais uma coisa, uma chamada classificação da sua EDO. Tem dois tipos de classificações importantes. Você saber dizer qual é a ordem dela e dizer qual é o grau. A ordem é o seguinte, a ordem será a ordem da derivada mais alta que aparece. Aquela maior derivada vai ser a ordem da sua equação diferencial. E essa, no caso, essa maior derivada, ela vai ter um grau. Esse grau será o seu grau da sua equação diferencial. Olha só o que eu estou te dizendo. Eu tenho esse exemplo aqui, ó, essa equação diferencial aqui, y' mais 2xy igual a e elevado a x. Qual é a maior derivada que eu tenho? Só tenho uma derivada no caso, é essa bem aqui, ó. Essa é a nossa maior derivada, é a única derivada. E no caso aqui é uma derivada de primeira ordem. Então, essa minha equação diferencial ela será de primeira ordem. Então, anote aí, é uma equação diferencial aqui de primeira ordem, já que eu tenho aqui a maior derivada, no caso, sendo de primeira ordem. E essa primeira derivada aqui, essa primeira derivada está sendo elevado ao expoente 1, está subtendido aqui, então o grau dela aqui será de primeiro grau. Aí você coloca aqui, ó, de primeiro grau. Entenda bem, vou fazer um outro exemplo. Veio essa equação aqui, segunda derivada elevada à terceira, menos 4 vezes a primeira derivada, a segunda. Aí eu vou localizar primeiro a mais alta derivada. Qual é a mais alta derivada? É a segunda derivada. Então, eu já sei que aqui é uma equação diferencial aqui de segunda ordem, porque é a nossa maior derivada, né? Seria aquela maior derivada no sentido assim, de mais alta derivada que aparece, como se fosse uma patente aqui. Se fosse, por exemplo, aqui uma quarta derivada, então aqui seria uma equação diferencial de quarta ordem. Então, eu vou localizar a ordem da derivada mais alta que aparece aqui, que vai ser a sua ordem da sua EDO. Agora, essa minha segunda derivada aqui está elevado a um expoente. E esse expoente aqui é o número 3. Então, a gente fala que é do terceiro grau.
Então é dessa maneira que você faz a classificação. Quer saber mais sobre como se resolve equações diferenciais? Acompanhe a nossa playlist aqui no Matemática Rapidola. Fala Rapidola, gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.